O maior atentado na Rússia dos últimos pelo menos 20 anos acontece numa casa de eventos ali próxima de Moscou e coloca uma série de dúvidas. Vamos dar uma analisada quais foram as causas e as possíveis consequências desse atentado. Enquanto isso, na Venezuela, a Maria Corina Machado, que está impedida de participar do pleito, consegue achar uma substituta. Já que a Venezuela fez uma série de promessas, será que de fato ela vai conseguir derrotar Nicolás Maduro? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Se você quiser ter acesso à melhor plataforma de humanas, geografia, geopolítica, atualidades, link na descrição. Se quiser contribuir, galera, para continuar produzindo conteúdos diários, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se não puder, se não quiser, galera, seu like e engajamento já tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, que o assunto é bem pesado e sério hoje, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, em uma casa de eventos de aproximadamente ali 6 mil lugares, estava acontecendo um show de uma banda chamada de Picnic, né? Não sei exatamente se é essa a pronúncia, mas enquanto isso a gente teve uma série de homens, na verdade estimam-se pelo menos 5, tá? Que entraram armados e fizeram nem posso falar algumas palavras aqui no YouTube, né? Mas fizeram algumas ações horríveis com as pessoas que ali estavam. O número de mortes, de novo, é uma coisa muito recente, que existem muito mais perguntas do que respostas definitivas. Mas estima-se, de acordo com a mídia que você lê, que seja de 70 até 150 mortos, fora os outros feridos que existem nessa casa, né? Nessa casa de eventos. A grande questão que se colocou é quem foram os responsáveis, lembrando que a Ucrânia está em guerra com a Rússia nesse momento, e o Peskov, que é o porta-voz, a comunicação do Putin, alegou pela primeira vez desde o início do conflito que não é mais uma operação militar especial, que é guerra. E isso implica, de fato, algumas mudanças, como eu coloquei no vídeo para vocês ali ontem. Mas saiu um recado, inclusive nos grupos desse grupo terror que existe, que eles foram os responsáveis, que é o ISIS, na verdade o ISIS-K, que é um braço afegão desse grupo. Para quem não sabe, cara, eu não posso falar essas palavras, né, aqui na nossa plataforma, mas o Estado IS, né, vocês sabem o que eu estou falando, ele surgiu ali no Iraque com uma dissidência mais radical de outro grupo chamado de Al-Qaeda, né, enfim, tá? Esse grupo, ele só existiu, eu diria, ele só se fortaleceu bastante porque nós tivemos uma intervenção dos Estados Unidos no Iraque que acabou tirando Saddam Hussein, causando uma guerra civil no país, onde os xiitas perseguiram a minoria sunita. Dessa minoria sunita mais incomodada, perseguida, vai surgir essa dissidência mais radical, que é o ISIS ou o Estado IS, né, enfim, tá? Quando começou a guerra civil na Síria, lá em 2011, esse grupo, percebendo uma certa fragilidade não só no Iraque, mas também na Síria, se espalhou para a Síria. Até porque o objetivo deles é pegar toda aquela região do Oriente Médio, norte da África e também do sul da Europa. Toda a região que já foi dominada um dia pelo grande Império Árabe, formando um grande califado. Lembrando, o ISIS, ele tem uma orientação sunita. Então eles são contra, e radicalmente contra, tá? Qualquer tipo de pessoa que não seja sunita, mas que não seja, porque assim, existem vários sunitas, e a grande maioria, claro, né, pessoal, é moderado, tá? Então eles são contra sunitas que não pregam a instalação de um califado, eles são contra os xiitas, e eles são contra qualquer um que não seja também islâmico, inclusive cristãos. Segundo o pronunciamento desse grupo, o que aconteceu foi um ataque deliberado contra os cristãos. Lembrando que a Rússia é um país de maioria ortodoxa. A questão que se coloca é, poxa, professor, mas justamente por que agora, né? A Rússia, eu diria que tem dois motivos principais. O primeiro, a Rússia é uma grande aliada de Bashar al-Assad. Hoje, sábado, quando eu gravo para vocês, faz 5 anos quando o Estado IS, né, perdeu o seu último território ali na Síria, com grande força atuante do Bashar al-Assad, do Exército de Libertação da Síria, que é aliado dos Estados Unidos, e o Bashar al-Assad apoiado pelos russos. O governo al-Assad, aliás, desde o pai dele, né, o Hafez al-Assad, era um grande aliado também do governo do Putin, ou da antiga União Soviética. Então já existe uma certa rivalidade porque a Rússia ajudou a eliminar o ISIS. E também o braço, né, o ISIS-K, que está ali no Afeganistão.
Além disso, a gente não pode esquecer que, principalmente na região sul da Rússia, região do Cáucaso, você tem territórios como a Chechênia, como a Ingushétia, por exemplo, que são territórios que já foram mais separatistas, hoje muito menos, né? O Putin governa com mais mão de ferro. Inclusive no caso da Chechênia, não são todos os islâmicos ali que gostam do governo Putin, mas o Putin fez uma aliança com Kadyrov, que é a liderança da Chechênia, então o movimento separatista está um pouco mais calmo, vamos colocar assim. Mas ainda existem vários insurgentes islâmicos. Na região da Ingushétia, por exemplo, a coisa é pior ainda. A gente não pode esquecer que, por exemplo, houve manifestação na Rússia contra a construção de uma mesquita gigantesca, que até por quê? Porque existe uma disputa muito forte entre os cristãos ortodoxos russos e os islâmicos. Os islâmicos são perseguidos na Rússia. Então, por conta dessas perseguições e por conta do apoio que a Rússia deu à Síria para combater o ISIS e também o braço armado ISIS-K responsável pelos ataques, eu diria que isso acabou acontecendo, tá? A grande questão que se coloca também é: professor, eu ouvi falar que os Estados Unidos eles tinham alertado que isso poderia acontecer. Então, sim, tá, os Estados Unidos, há cerca de 2 semanas, porque isso faz parte da política americana, toda vez que eles sabem de algum tipo de ataque, terror, enfim, que pode acontecer, independente de qual país seja, eles se veem obrigados a comunicar aquele país. E eles fizeram isso para a Rússia. A Rússia, lembra bem, tá? O Putin anunciou que tudo não passava de declarações provocativas com a intenção de intimidar e desestabilizar a sociedade russa. Ou seja, o Putin ele descredibilizou os avisos que aconteceram. Vale lembrar também que hoje a Rússia coloca que, apesar dos Estados Unidos terem avisado, eles não passaram todos os detalhes. Então, não era possível confiar nas informações americanas, visto que os Estados Unidos não passaram todos os detalhes do possível ataque que ia acontecer. É claro que a guerra de propaganda agora, ela começa a ficar muito mais forte. Quando a Rússia começou a perseguir as pessoas que realizaram o ataque ali, a gente teve, né, algumas pessoas que foram presas e um chamou muita atenção, porque era uma pessoa, na verdade todos eles, tá, tinham ligações muito fortes com o Tajiquistão, inclusive o passaporte, e um deles falou que ele tinha recebido de uma pessoa que hoje se identifica com uma liderança do ISIS, um valor de 500 mil rublos para fazer esse ataque. Se a gente fizer a conversão, dá mais ou menos uns 27 mil reais. Ou seja, aparentemente não tem nenhum tipo de ligação com a Ucrânia, né? Pois é, era o que a gente pensava. Segundo palavras da FSB, tá? A gente fala aí, galera, da Sociedade Federal de Segurança da Rússia. Os suspeitos, quando eles estavam fugindo, eles foram capturados ali em Briansk e estavam indo em direção ao território ucraniano. E segundo as informações prévias, tinham relações com a Ucrânia. Professor, será que isso é verdade? De novo, tá? A gente não sabe, é tudo muito prévio, né? E convenhamos que interessa para a Rússia, mesmo que não seja a Ucrânia responsável, envolver os ucranianos para justificar algum tipo de ataque mais forte no futuro, tá? Guerra de propaganda, entendo, né? A gente está dentro de um momento de uma guerra híbrida, onde a informação, a guerra de narrativas, ela vale tanto quanto os ataques, os disparos e por aí vai. O próprio Medvedev, que é o homem forte da segurança da Rússia, que inclusive já foi presidente do país, ele garantiu que a maneira como se combate terror, tananã, é com morte, né? Então a gente vai eliminar todo mundo que participou dos ataques e pressionar inclusive os seus familiares. E deixou bem claro, tá? Há suspeita de envolvimento ucraniano. E se tiver o envolvimento ucraniano, os principais líderes da Ucrânia vão sofrer tanto quanto os civis russos que foram mortos, enfim, nessa casa de eventos. A Polônia, que é um país vizinho ali do conflito, e aliás super preocupada, né, porque tá ali próximo da disputa de Lviv, na Ucrânia e tal, anunciou que é para a inteligência começar a operar para reforçar suas posições próximos da fronteira, porque não sabe quais vão ser as possíveis retaliações da Rússia. O que a Rússia vai trazer como resposta, e aliás, ela vai comprovar, né, algum tipo de envolvimento da Ucrânia. Mas é mais um momento de instabilidade, vamos colocar assim. Algumas lideranças, como o Brasil, como até a França, por exemplo, né, o Macron, ele falou um ressentimento pelo atentado que aconteceu ali no país. Mas saibam, a coisa pode ficar ainda pior. A Maria Zakharova, por exemplo, que é uma das responsáveis pela comunicação da Rússia, também deixou bem claro que ela estranhou muito os Estados Unidos já quererem eliminar qualquer tipo de interferência da Ucrânia nesse possível atentado, né? E falou que as investigações ainda vão acontecer de maneira mais forte. Eu, cara, de novo, né? Pode ser que existam muitas coisas aí por trás e tal. Não vejo muito envolvimento do ISIS,
K, né, responsável, com os ucranianos. Pode ser que eles tenham formado uma aliança ali por trás, enfim, por interesses comuns, que seria derrotar ou pelo menos enfraquecer a Rússia, tá? Mas com pessoas com passaporte do Tajiquistão, inclusive o cara nem falava russo, né? Não vejo algum tipo de ligação. Se tem ou não, vamos aguardar as próximas palavras da Rússia. Mas, por enquanto, essas são as atualizações que existem. E o Putin, enquanto eu editava, ele fez de fato um pronunciamento confirmando que sim, há suspeita de participação dos ucranianos, até porque, segundo Putin, ucranianos esperavam aqueles que fizeram os ataques na fronteira. Se tem ou não, novamente, galera, tudo guerra de propaganda e informações serão passadas nos próximos vídeos. Enquanto isso, galera, na Venezuela, a gente teve, para quem não sabe, o Acordo de Barbados, assinado ano passado, que ele garantia que a Venezuela tomaria rumos um pouco mais democráticos, permitiria vistorias internacionais nas eleições e permitiria que todo mundo da oposição que quisesse concorrer, concorreria. Só que a vitoriosa nas prévias eleitorais, para saber quem seria a opositora do Nicolás Maduro, foi a Maria Corina Machado, que tinha, segundo as pesquisas, tá? Tinha quase 50% dos votos contra 20% dos votos do Maduro. Então, nas pesquisas eleitorais, aparentemente ela surgia como a grande favorita, né, nas eleições. E a Venezuela considerou que ela não poderia concorrer pelos próximos 15 anos porque ela teria traído a pátria, no sentido de ter apoiado as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela e também muito por conta ela ser favorável à privatização da PDVSA, que é a principal estatal de petróleo venezuelana. E ela falou, poxa, mas o Acordo de Barbados não previa que todo mundo poderia participar? Então, todo mundo menos a Maria Corina Machado. E por quê? Ah, professora, é só colocar outro. Galera, não é assim, né? É uma figura muito forte, uma figura que passou já por um processo eleitoral, por uma prévia. Nessa prévia teve mais de 90% dos votos. Então, ela era a grande liderança. A Venezuela fazendo isso pretendia, inclusive, rachar a oposição. Mas a Maria Corina Machado, em conjunto agora com a Corina Iores, eles decidiram que a Corina Iores vai ser a futura, né, candidata. Ela é uma professora universitária, também opositora ao governo Maduro, e aparentemente vai ter o apoio da Maria Corina Machado para unir toda essa oposição contra o Nicolás Maduro. Óbvio que não tem a mesma força, mas pode ser que pela insatisfação com o governo venezuelano consiga angariar bastante votos para a oposição. Lembrando também que, segundo o Brasil, tá, que está tentando mediar a situação e fazer a Venezuela voltar para o Acordo de Barbados e respeitar um pouco mais a democracia, a Venezuela vai permitir vistorias de qualquer país da comunidade internacional, inclusive países ocidentais, como por exemplo a União Europeia, que são claramente contrários ao governo Maduro. Será, pessoal, que de fato a Venezuela vai voltar para rumos um pouco mais democráticos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.